Como que foi pegar essa transição da época em que a Stock Car era Stock mesmo, em que era um carro de rua ali, levemente modificado, pra essa insanidade que a gente tem hoje? Eu me lembro, assim, em algum momento eu tive uma grande decepção quando eu descobri que o farol dos carros da Stock Car não era de verdade, era um adesivo. Eu me lembro, foi Era um tipo adesivo, descobrir que o Papai Noel não existia, sabe? Não existe? Sério? Mas eu me lembro, assim, de ter ficado... A hora que eu vi os caras abrindo aquele negócio assim pra cima e era só Mas essa transição, foi uma coisa gradativa, entendeu? Não é que foi antes e depois, foi passo a passo, entendeu? Por exemplo, lá atrás, como eu falei, o Stock Car começou com freio a tambor na traseira. A gente largava com lona de freio 0, tá? Depois de X voltas, a lona gastava, puxava o freio de mão para encostar a lona na panela. No final da corrida, a alavanca de freio de mão estava aqui, não tinha mais freio, entendeu? Aí botaram o freio da disco na traseira. Quer dizer, foram coisas sempre gradativas. Então, não é que você não percebeu assim, sabe? Foi agora isso, agora aquilo. Aí o ano que vem, pneu slick. Então, não é que foi, mudou radicalmente. É que, pra mim, pelo menos, eu olho pra diferença dos carros e eu penso assim, tá, você tinha um carro... de rua, que tudo bem, tinha gaiola e tal, pra basicamente, é só uma bolha, né? Sim, aí aconteceu o seguinte, por que virou bolha? A categoria Stock Car sempre foi patrocinada pela General Motors. Hoje tem outras marcas envolvidas, mas começou era uma categoria monomarca da GM. Ela queria promover, divulgar o Opala. Aí foi, Opala parou de existir, entrou o Ômega. O Ômega, o monobloco Ômega. Aí o monobloco veio X tempo. Aí a General Motors falou, nós vamos parar porque nós não estamos mais importando os Ômega. Era importado e era feito no Brasil também, né? Tinha. Chegou a ser. Falou, vamos dar descontinuidade no produto Ômega, a categoria não vai existir mais. Eu sei porque eu participei desse grupo, entendeu? Sim. Aí nós falamos, mas... Eles falaram, a General Motors falou, nós queremos que vocês corram como um Monza. Eu falei, pô, não tem nada a ver, Stock Car... Monza, 2 litros, tração dianteira. Aí nós participamos de reuniões. Eu fui numa reunião e nós falamos, mas então, e se nós fizermos uma gaiola, botar a carroceria que vocês quiserem, que era o Vectra. Era o Vectra, né? Depois do Ômega. Mas com motor V8 ou 6 cilindros, a gente queria potência. Sim. E para grande surpresa minha, a General Motors falou, pô, vocês fizerem isso, nós estamos dentro, entendeu? Que eu nunca pensei que a General Motors iria continuar a apoiar uma categoria que, olhando de fora, era um Vectra, mas era um Autorama, uma casca de fibra, entendeu? Então, eu me lembro de mas eu ali... Mas ficou muito bem feito aquilo. Ficou muito bem feito. Mas foi por causa disso, porque se não fosse feito isso lá atrás, a categoria para. Eu nessa época, assim, eu tinha acho que uns 12 anos, assim, eu me lembro de olhar os Vectra na rua e falar, nossa, igual os de corrida lá, ó, que tem... Mas o quê? Eu olhava, ficava tudo nos postos, ia posto Piranga, tinha até Chaco, tinha tudo, tinha os estoques postos, assim, eu falava, nossa, olha lá! Cara, a gente olhava e assim, até pelo próprio nome, né, quer dizer, a gente nunca associou a Stock Car com carros originais... Sim. Porque justamente isso se perdeu dos anos 90 Mas em começaram diante, como carros originais. Mas eram carros originais. Mas por causa disso, pela descontinuidade do Opala, depois do Ômega, eu falei, o único jeito a gente fazer quase um protótipo, entendeu? Uma gaiola. Ele vai virar um carro de corrida mesmo, né? E a proposta era fazer uma gaiola. Inicialmente vamos continuar usando os motores 6 cilindros em linha, que eram dos Opala, depois dos Ômega. E daqui a alguns anos vão mudar para os V8. Isso acabou acontecendo gradativamente, entendeu? E por quê? Porque lá atrás, quando a gente estava com os Opalas ainda, tinha um regulamento, não era livre. Você tinha um regulamento, tinha que ficar dentro dele em termos de preparação de motor. Mas você podia trabalhar cabeçote, fluxo de cabeçote, admissão, escape... Nos começos do V8 era... Não, nos 6 cilindros em linha, no 6.6. Eu vi você falando do dinamômetro aí, do Servitec. Eu estava tentando lembrar, lá no final dos anos 80, eu importei dinamômetro, importei banco de fluxo para a gente dentro da oficina fazer a preparação, entendeu? Então, fizemos banco de fluxo, põe no motor, dinamômetro, vamos para a pista testar. Aí faz outro. O custo era absurdamente alto, porque você tinha toda hora desenvolvendo novas receitas dentro daquele regulamento, entendeu? Perfeito. Taxa de compressão limitada aqui, enfim. Mas dentro daquilo, as limitações, você podia trabalhar. E acabava ficando muito caro, entendeu? E o que acontecia?
tinha lá 2 ou 3 preparadores de motores que eram os top. Os top. Esses caras começaram a alugar motor para outros, para diversos pilotos. E esses caras dominaram a categoria. Então, por exemplo, se chegasse você, eu vou querer de Stock Car, mas, pô, eu quero ter um carro bom. Eu vou desenvolver meu motor? Não vou conseguir. Tem que alugar um motor. De quem? E tinha muitos preparadores top que tinham contrato de exclusividade com piloto rico, entendeu? Entendi. Então, porra, chegou num ponto que os pilotos novos não tinham mais acesso à categoria por essa impossibilidade de ter acesso a motores tops, entendeu? E a categoria começou a esvaziar. Foi quando eu falei, pô, nós precisamos mudar isso aqui, padronizar. Por exemplo, uma coisa que você pode ganhar muita potência é escapamento. Tá. Porra, então toda hora tá refazendo escapamentos de ângulos novos, isso, aquilo, comprimento, vai pra pista, testa. Aí padronizando o escapamento, que é muito difícil padronizar. Porque você pega é quase impossível, mas você começou a fechar isso aí, entendeu? Ali. Para impedir que o mais rico ganhasse, entendeu? Aí entrou o motor V8. Aí teve um importador, o Zeca Giafone, que é um cara que foi campeão da Stock Car. Ele montou uma empresa e aí ele importou os motores e a categoria até hoje corre com motores todos terceirizados, entendeu? Não é mais a JL ali, né? Não é mais a JL, agora é a Veloci, que é a empresa do promotor da categoria, né? E como que foi a diferença, assim, quando deixou de ser só GM? Porque eu acho que... Qual que foi o último da GM que teve? Era o Astra? Eles correram Vectra, Astra... Mas aí depois já era o Mitsubishi, né? Não, mas aí foi o seguinte também, isso também faz parte da história, porque em 2000, a Globo começou a transmitir as corridas ao vivo. Tá. E aí a Globo falou, pô, mas nós queremos um campeonato multimarcas, não queremos coisa exclusiva da GM. Aí foi feito um contrato, o promotor falou, tá, mano, gradualmente nós vamos trazer outras marcas para dentro do campeonato. Naquela época era outro promotor ainda, o Carlos Coll. Aí ele trouxe, eu era o presidente da associação, o Coll era o secretário, então, pô, tá junto ali. Aí de início veio a Volkswagen, depois veio a Peugeot e veio a Mitsubishi com Lancer, entendeu? Mas o chassis, a gaiola era igual para todo mundo, entendeu? Claro. Só Era a bolha que mudava. Só mudava a bolha, entendeu? Eram feitos trabalhos aerodinâmicos para equalizar, que de repente pegar a bolha do Peugeot podia ser mais aerodinâmica do que a do Mas isso foi bem recente, não... Não, isso foi lá, na época quando já a Volkswagen, Peugeot e Mitsubishi. Eu corri de Mitsubishi em 2000, eu me aposentei em 2008 com Mitsubishi. Não mas... Porra, é que 2008 realmente é que eu... Faz tempo, cara. 2008 falei, não faz 5 anos não, viu? A gente se dá conta, eu falei, mas isso aí... E aí agora tem a Toyota... Sim. Já tem alguns anos a Toyota. Botaram a carroceria e virou um SUV, hein? Cara, eu adorei, cara. Que na verdade é um SUV assim. Você já viu o carro novo? No papel não? só, né? Eu vi. Pô, ficou animal. Eu particularmente... que eles pegaram o SUV e achataram, né? Pois é, mas eu particularmente sou fã de carro Touring. Fã. Por exemplo, pega uma M3, M5 Touring. Cara, é a coisa mais legal que tem, cara. Virou uma perua, né? Praticamente. Virou um Station Wagon. Aí beleza, mas não chama de SUV, chama de Station Wagon, pô. Mas a ficou bonito. Não, mas a perua foi sumindo, mas aí tem um detalhe muito importante, que tem toda a lógica. Foi feito, antes de tomar a decisão de usar esses SUV aí, uma pesquisa de opinião. Qual carro que você mais vê na rua hoje? São os SUVs, entendeu? Concorda comigo? Foi essa a decisão, principalmente, entendeu? E em baseado nessa decisão, se viabilizou a entrada, por exemplo, da Mitsubishi. Claro. Que hoje já não oferta mais os não tem sedã, não tem sedã, entendeu? É um mercado muito mais interessante para as montadoras, entendeu? Isso aí sem sombra de dúvidas. Aí você falou tudo. E foi feito um estudo disso. Foi feita uma pesquisa e tal. Você vê muito mais SUV na rua hoje do que sedã. Sim. Desde os que são grandões até os que são hatch grande, né? Exatamente, Então... E eu achei muito bonito. Na hora que apresentaram, eu adorei.